Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Uns aviãozinhos tudo novo, né? Bem-vindos a mais um Floripa em Foco ao vivo no estúdio da TV Floripa, onde recebemos ao vivo o Sindasp toda terça-feira no primeiro horário do Floripa em Foco, entre 1h30 e 2h da tarde. Bem-vindos! Começamos o Floripa em Foco com as tradicionais informações do dia. E a primeira é de que acontece neste 19 e 20 de novembro a oficina Brincando com Histórias. Como contar histórias para crianças pequenas. Inscreva-se e informe-se pelo telefone 9918 2352. É nos dias 19 e 20, a oficina Brincando com Histórias. E o telefone 9918 2352. E neste 18 de novembro, quinta-feira, acontece o lançamento do filme Bruxas, às 20 horas, na sede do Baiacu de Alguém, a Associação Cultural Baiacu de Alguém, ali em Santo Antônio de Lisboa. A entrada é gratuita neste 18 de novembro, às 20 horas. Mais informações na página do Baiacu, www.baiacudealguém.com.br. E para fechar, acontece neste 26 de novembro, às 8 horas da noite, uma conversa sobre cinema cubano. Acontece na Sociedade Amantes da Leitura, na Biblioteca Barca dos Livros, que está ancorada na Rua Senador Ivo Daquino, 103, na Lagoa da Conceição. Informações sobre esta conversa sobre cinema cubano no dia 26 de novembro, às 20 horas. Informações na página do Amantes da Leitura, www.amantesdaleitura.org, que é a barca dos livros, né, aquela biblioteca flutuante ancorada ali na Lagoa da Conceição. Foram as informações na produção de Monique Latrônico de Souza para começarmos mais este Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp, com muito prazer recebendo o coordenador estadual, o Nauro José Velho. Tudo bem, Nauro? Chegando de viagem? Tudo bem, tudo. Já descansado? Um pouco cansado ainda, né? Que não dá tempo nessa luta contra o capital, não dá tempo do trabalhador descansar, né? Mas estamos aí. E quando tem um feriadão, aproveita para fazer cursos. Aproveito para fazer cursos, encontros e debates aí nacionais. Que foi o que você participou nesse feriadão do dia 15 de novembro, né? Já na sexta-feira pela manhã você voou para Campinas, acaba de chegar lá de São Paulo. E o que aconteceu lá, Nauro? Conta para gente. Bom, nós participamos nesse final de semana, como a gente já falou, desde sexta, né? Está aprofundando mais sábado, domingo e segunda, do terceiro encontro nacional da Intersindical. Intersindical. O que é a Intersindical mesmo? A Intersindical hoje é uma articulação de movimentos sociais, movimentos sindicais, que atua no sentido de articular, preparar e organizar as organizações dos trabalhadores para o enfrentamento dessa luta. Ela não é uma central sindical e o seu debate, inclusive, é esse, de não se transformar dentro da legalidade em uma central sindical, mas sim de um movimento que articula os sindicatos a nível nacional para enfrentar a situação que o trabalhador vive hoje e principalmente fazendo esse trabalho de base, organização por local de trabalho, enfim, tendo essa amplitude, vamos dizer, do trabalho direto na base dos trabalhadores. Quer dizer que tinha gente lá da CUT, da Conlutas, da CGT, da CTB, estava todo o povo, ou pelo menos os convidados foram? Não. Aí você sabe que tem as divergências, né, que existem entre as organizações dos trabalhadores. Eram sindicatos, hoje existe na Intersindical, são praticamente 4 forças, né? É a força do PCB, que é a unidade classista, a consulta popular, a qual nós participamos, a chamada articulação socialista sindical e a resistência popular, que também é um grupo de pessoas a nível de país, né, de vários estados, tem uma visão um pouco mais anarquista da estrutura sindical. Então, são várias frentes que não defendem a central sindical como ela está hoje. Então, por isso é que essas centrais que você mencionou, elas participam hoje da estrutura sindical oficial do Estado. E a Intersindical não, ela tem essa não oficialidade.
né, ela continua sendo independente, de trabalhadores mesmo, de trabalhadores, nada oficial. de organizações e tal, sem participar da estrutura, vamos dizer, que o governo, na nova reestruturação e legislação, coloca para as centrais sindicais. Então, na verdade, é um debate muito mais amplo, dessas frentes todas, discutindo a forma de organizar novamente, já que nós temos aí problemas hoje com a organização atual que nós temos, essa estrutura oficializada, de não estar dando conta de enfrentar o capital pelo ataque e pela forma fortalecida como ele está. Então não é que somos contra as centrais sindicais. Elas não estão dando conta do papel. Pode ser que daqui a pouco até se chegue a essa conclusão. Mas no momento o que nós entendemos é que é necessário aprofundar e fazer um trabalho da organização por local de trabalho, de estar estudando e entender o momento do capital, o momento que vive o movimento do capital, né? Para você, quanto trabalhador, entender isso e poder agir. Então nós entendemos que a estrutura sindical que funciona hoje, já comentamos isso aqui inclusive em outros momentos, ela continua sendo praticamente aquela característica ainda getulista, né? Lá de 1942. Agora com as reformas que o Lula colocou, onde, já também falamos isso aqui em outros momentos, onde ele legaliza e oficializa as centrais sindicais, né? No momento que ele transforma para uma entidade onde vai receber, inclusive, parte dos recursos do governo federal arrecadado do imposto sindical, né? Então, por isso que a Intersindical tem essa característica, nós já participamos do primeiro, do segundo encontro também, e ela tem essa característica de ser sindicatos que defendem essa linha de atuação da classe trabalhadora para poder mudar e fazer esse embate a partir do debate direto e da organização dos trabalhadores por local de trabalho. Muito bem, Lauro. Foram, então, 4 dias de debates, praticamente. Você falou já, foram cerca de 600 participantes reunidos num ginásio, né? Deve ter sido cansativo, né? Parece um congresso da UNE. Mas esmiuça um pouco o conteúdo, o que foi falado, sobre quais os temas que eram abordados, era em forma de palestra, debate, mesas redondas, nesse terceiro encontro nacional da Intersindical. Sim. Na verdade, teve 3 mesas centrais, que a gente diz assim, e no mais foram os debates diretamente em trabalhos de grupo, por setor, por ramo, né? E a partir daí, desses grupos, então, a elaboração. Mas teve a mesa, como a gente chama, a mesa oficial e inicial, que foi a mesa de saudação, né, de abertura, né, onde as forças todas participaram. No segundo dia nós tivemos então, aliás, no primeiro dia ainda, nós tivemos uma mesa de conjuntura, onde inclusive nós participamos, eu participei levando a visão da consulta popular e do próprio Sindasp, né, de como nós entendemos e qual é a nossa leitura da conjuntura atual, né, junto com os outros companheiros, e depois isso foi aberto à plenária, né. No segundo dia nós tivemos então uma mesa da chamada reorganização do movimento sindical e do movimento da classe trabalhadora, né, também onde aí um companheiro nosso de Santa Catarina, que é bancário inclusive, o companheiro Leandro de Blumenau, participou dessa mesa, também aqui pela consulta e representando aí os bancários, onde se fez essa leitura e esse debate de o que está acontecendo no movimento sindical hoje, como é que está essa reorganização, como eu já falei antes, né, para a gente enfrentar o momento que vive o capital. Então, nesse sentido foi feito. E no dia de ontem, então, já foram mais a síntese de todo o encontro. Dos grupos de trabalho. Né? Cada evento desse depois teve uma plenária e teve trabalhos em grupos, né? Onde também os grupos discutiram e trouxeram à plenária suas sugestões e tal. Saiu uma carta, né, chamada Carta de Campinas. Já está fechado? Já está. Essa carta está pronta, nós ainda não a trouxemos, né, porque foi aprovada ontem no meio da tarde, já no encerramento do encontro.
então onde traz a síntese de todo esse debate. Mas é importante dizer assim, no primeiro encontro a Intersindical tinha 6 estados participantes e agora no terceiro nós estávamos em 20 estados participantes e em torno de 600 trabalhadores, né, representando essas organizações todas. E o evento acontece de ano em ano? Ele não tem uma frequência definida, mas tem se procurado fazer de ano a ano e inclusive às vezes no início, na metade do ano, fazendo uma plenária, também para discutir um pouco como está indo os encaminhamentos, as linhas políticas que foram tiradas desse encontro para avançar. Nauro, a gente vai agora para um breve intervalo e na volta gostaria de aproveitar você para que você repita aqui essa análise de conjuntura que você apresentou lá em nome da Consulta Popular, para a gente ajudar o telespectador a fazer uma leitura aí da nossa situação política no país. Talvez muitos nem conheçam a expressão análise de conjuntura. Né? Então, daqui a pouco, depois do intervalo... Mas nós teremos também que falar um pouco da nossa conjuntura, né? Que são as negociações salariais que atingem diretamente o Sindasp, né? Nesse momento também. Mas brevemente faremos isso. Certo. Então vamos lá para um breve intervalo e logo voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí. E Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville. E em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Este é o Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações em Santa Catarina. Estamos ao vivo com o Nauro José Velho, que é coordenador do Sindasp no estado de Santa Catarina. E o Nauro está nos contando da sua recente participação, né, no terceiro Encontro Nacional da Intersindical. Está aqui, que aconteceu em Campinas, nesse feriadão, né? Para você que acha que sindicalista não faz nada, nos feriadões eles aproveitam para estudar, né? Então, querido, nesse tempo que nós temos nesse segundo bloco, rapidamente, vamos fazer uma pequena análise de conjuntura, um resumo do que você apresentou nesse encontro em Campinas, nesse final de semana. Rapidinho, para a gente poder falar da campanha salarial de vocês também. Né? Então, assim, na verdade, como eu coloquei, dessas forças que participam hoje da Intersindical, cada força teve um espaço em torno de 20 a 25 minutos para fazer uma leitura do que a gente chama de análise de conjuntura. O que é análise de conjuntura? Esse palavrão, né? Na verdade, é você fazer uma leitura do momento que você está vivendo, do momento que está vivendo a sociedade mundial e a sociedade brasileira. Então, ela pode abarcar. Nós não gostamos muito desse termo de análise de conjuntura, porque, na verdade, ela tem um fundo estrutural. E a gente prefere chamar que seria um pouco a análise da estrutura do modelo de sociedade, do modelo de desenvolvimento que nós temos no mundo, né, e por consequência no Brasil, para que tenha. Então nós procuramos nesse breve tempo fazer uma leitura sobre, em primeiro lugar, a herança do modelo capitalista no Brasil, aí olhando sem discutir internacionalmente, e claro, teve também uma análise de conjuntura a nível internacional, onde 2 professores aí fizeram essa leitura para nós, né, onde como está a estrutura a nível mundial hoje, mas o nosso papel ficou mais dentro da conjuntura, vamos dizer assim, como a gente diz, nacional, e nós procuramos fazê-la em 4 pontos. Então, o primeiro ponto é um pouco isso, da herança do modelo capitalista no Brasil. Como é que se desenvolveu o capitalismo no Brasil? Na verdade, ele é anterior ao capitalismo. Quando o Brasil foi descoberto, nós fomos aqui divididos em capitanias hereditárias.
né? Então, 14 portugueses vieram para cá e eram os donos do Brasil. Foi fatiado o país em 14 capitanias hereditárias. Depois veio as Seis Marias, etc. e tal. Para nós chegar nos dias de hoje, onde a concentração da terra, que também já temos sempre falado isso, e é um dos problemas da sociedade brasileira, continua com 1% da população detendo quase 50% da terra no Brasil. 1% dos brasileiros detém metade da terra. Exatamente. E isso, né, vai atingir diretamente a estrutura do país e esse desenvolvimento, como ele se transforma. A terra como principal ponto de produção, né, de produção de alimentos principalmente, ela vai interferir diretamente nas outras formas e outros setores. Então, hoje nós temos no Brasil também 1% da população detém em torno de 47% a 48% da riqueza toda produzida. 1%, Nauro. Então, o que a gente coloca isso? Essa é a grande herança que nós trouxemos do modelo capitalista. E, claro, aí teríamos que fazer essa leitura depois da questão como se desenvolve isso, chegando hoje no modelo do agronegócio, da agroindústria e tal, como se junta esse capital, né, que vem lá da terra, junto com a indústria e depois se transforma hoje em capital financeiro, como a gente diz. Quem tem os grandes ganhos hoje são os bancos, né? Ou seja, o capital financeiro. Sim. O segundo ponto que nós fizemos uma leitura é a questão do momento político que nós vivemos. Só que não dá para você analisar o momento político sem voltar um pouco na história. Então a gente também trabalhou um pouco a questão dos anos 90, o projeto chamado neoliberal, né, onde o Estado é entregue às grandes empresas e tal, é privatizado. O Estado mínimo. Falam em Estado mínimo, né, mas aí, inclusive, vem a história, quando chega a crise em 2008, o que eles diziam que era o Estado mínimo, agora é mínimo para salvá-los, né? Para garantir a reprodução do capital. Quem que salvou as grandes empresas, né? As empresas demitiram os trabalhadores, fizeram acordo de redução de jornada, redução de salário, né? E o governo dos trabalhadores, inclusive, né? O Partido dos Trabalhadores, coloca o que nisso, né? Vai colocar dinheiro nas grandes empresas, ao invés de garantir a segurança do trabalhador e que elas não demitissem. Então, fazia investimento nas empresas, mas sem uma garantia mínima de que essas empresas não estariam demitindo. Então, fizemos essa leitura até chegar às eleições e o momento que nós vivemos recentemente, né? E o momento também que é muito contraditório entre nós, mas que os trabalhadores tinham duas alternativas somente, ou o desastre ou o pior, né? Então você tinha que fazer essa opção e acaba tendo que optar então pelo menos pior, vamos dizer assim, né? Porque na verdade a eleição, já comentamos isso em outros momentos aqui, não teve um debate de projetos de desenvolvimento, e sim muito mais focado nas figuras. Então fizemos também essa leitura. Analisamos um pouco a questão da crise, das crises cíclicas que acontecem no modelo capitalista e as consequências para o Brasil, né? Também rápidas pinceladas. E o último ponto foi um pouco quais são os desafios da classe trabalhadora hoje, né? Então, em primeiro lugar, é como nos organizarmos quanto classe trabalhadora. E aí entra a questão de juventude, questão de mulheres, questão de negros, de etnias, enfim. Todos isso estão imbricados, né? Estão juntos nesse modelo, entrelaçados. Tem toda uma visão. As lutas concretas que nós temos hoje, como por exemplo, que as centrais sindicais têm puxado, né, e há uma concordância quanto a isso, que é a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, né? Qual o tipo de organização da classe trabalhadora para enfrentar esse momento onde o capital, o modelo dos patrões, está altamente organizado para fazer, né? E por último, nesse momento, que projeto de sociedade que nós queremos, né? E como vamos construir esse projeto. Então, a gente desenvolveu um pouco essa fala em cima desses dados e mais jogando no questionamento. Qual é o projeto? Que projeto que a classe trabalhadora quer realmente?
porque nós chegamos na eleição, dizemos que aí nenhuma das partes tem projeto, mas, no entanto, nós temos dificuldade em construir o nosso projeto quanto classe trabalhadora. Não é e tarefa é isso que é pequena fundamental também. para nós, né? Mas que legal, Então, que legal rapidamente, ser apanhado, essa é a estrutura um pouco do que a gente que pena, falou. por falta de tempo, não deu para esmiuçar mais. É uma aula de história de cidadania, né? Muito bem. E você falou isso em meia hora lá, querido? Em 29 minutos. 29 minutos. Tudo de Grandes cabeça. desafios. Tudo de cabeça. Existe todo um acúmulo, todo um preparo e todo um estudo para isso, né, Silvio? Então, a gente procura, nesses momentos também, temos que aprender a ser objetivo, né? E aproveitar bastante o nosso tempo, né? Objetivamente, então, os minutos que nos restam, como é que anda a negociação da campanha salarial, tanto estadual com o SESCOM estadual e aqui local em Florianópolis com o SESCOM Grande Florianópolis? Avançou alguma coisa, Nauro? Pois é, as campanhas é o que a gente diz, elas estão ligadas, que muitas vezes o trabalhador não faz essa ligação, com o momento que o modelo, né, nos imprime, né? Então, o capital, a gente tem dito, está dando de 10-0 em nós, né? Nós temos que nos organizar, nos articular melhor para poder enfrentar. Esse reflexo do fortalecimento dos patrões, do governo e tal, nesse momento, nos leva a fazer campanhas prolongadas e difíceis como a gente fez esse ano, né? Então, mesmo tendo fechado em parte da agricultura, das empresas públicas, aliás, como foi a agricultura, que nós já fechamos, mas ainda continuamos com problemas e não conseguimos fechar no SEASA. Hoje de manhã, inclusive, tivemos já uma negociação com a direção, esperamos que agora consiga encaminhar para um fechamento desse acordo. Nós temos também a Santur e a Codesc, que ainda não fechou e estamos discutindo, né, saindo daqui, estou indo direto para a Santur, para a gente aprofundar e tentar ver se fechamos essa negociação na área pública. Na verdade é isso, o governo de Santa Catarina bateu o pé esse ano em não avançar em nenhuma cláusula para essas empresas, né? Então tivemos pequenos avanços na agricultura e nem esses pequenos avanços, como foi o caso dos planos de saúde e tal, não estamos conseguindo ainda transcrever e trazer para as outras empresas. Então, é uma posição muito radical do governo, né, muito intransigente, onde eles não estão nem preocupados com o trabalhador, com o servidor, e sim apenas com a sua formação, cargos políticos e distribuição desses cargos nesse momento, né? Então, essa é um pouco a situação da parte pública. Quanto à parte privada, também não tem sido diferente e continua o problema, mas aí o companheiro Arnoldo, né, que a gente pegou as informações com ele, na sexta-feira tiveram mais um contato aí com o SESCOM aqui da Grande Florianópolis, com o sindicato patronal, e praticamente foi fechado. Então, na questão econômica, com um índice de 6,5% retroativo ao mês de maio. Opa, né? Que bom! Então, isso será pago, essas parcelas em atraso aos trabalhadores, provavelmente na próxima folha, né? Estamos tentando fechar para que consiga colocar na folha de novembro ainda. Legal. O SESCOM Santa Catarina continua intransigente, com dificuldades ainda, mesmo o pessoal do patronal daqui já tendo avançado de chegar nesse patamar com 1%, que não dá para dizer que é aumento real, né? Mas pelo menos é 1% acima da inflação. Aliás, 1%, um ganho de 1%. 5,49% foi a inflação, estamos fechando em 6,5%, né? Então 1% acima da inflação. Não dá para dizer que é um ganho real, até porque eles não pagaram lá em maio, estão pagando retroativo agora sem correção. Mas pelo menos se avançou isso. E no SESCOM Santa Catarina ainda estamos tentando aí ver se a gente fecha no mínimo nesse parâmetro, né? Só não tem data para isso acontecer? Não, ainda não tem. Os contatos têm sido feitos, né, constantemente, mas ainda não temos finalizado isso. E de qualquer forma, a hora que sair, sai retroativo a março, né? Com certeza, a maio, né? Maio. 1º de maio, que é a nossa data base quanto Sindasp. Nauro José Velho, coordenador do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. Nauro, adorei essa sua aula de história e essa análise de conjuntura. É análise ou análise?
Análise. Análise? Análise de conjuntura, né, para a gente conhecer um pouco como é que os pauzinhos se movem aí nesse nosso país. Pena que o nosso tempo é exíguo, né? Mas aguardamos você na próxima semana com novidades, esperamos. Sindasp estará aqui presente, com certeza. Uma boa semana, querido, boas negociações. Vamos em frente. E aqui a gente vai para um breve intervalo, mas você segue plugado na programação da TV Floripa. Esta TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Avenida Rio Branco 817, Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141.